Olá, sexto ano. Vou fazer uma revisão para a nossa prova discursiva, tá? De quarta-feira. Lembrando que cai os módulos 17 ao 21, tá? Qualquer dúvida, então. Então, a primeira coisa, expressão numérica. Eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Então, eu vou copiar aqui 3 vezes e vou fazer essa soma. 2,7 mais 4,2, lembra, vírgula embaixo de vírgula. 7 mais 2, 9, vírgula embaixo de vírgula, 2 mais 4, 6. Então, 3 vezes 6,9. Então, 6,9 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 6 vezes 3, 18. Com 2 que subiu, 20. Eu tenho uma casa depois da vírgula, então uma casa depois da vírgula. Então, 20,7. Ok? Outra coisa sobre esse módulo, raiz quadrada. Então, eu tenho um quadrado onde a área dele é 0,25 centímetros quadrados. E eu quero saber quanto que mede o lado desse quadrado. Ou seja, como eu sei que lado vezes lado vai dar área, tá? Eu preciso saber qual que é a raiz quadrada, que número vezes ele mesmo dá 0,25. Eu quero saber isso, a raiz quadrada de 0,25. Eu preciso descobrir que número vezes ele mesmo dá 0,25. Um jeito de eu fazer esse cálculo é transformar esse lado aqui, esse número, em fração. Então, 25 centésimos. Aí eu calculo a raiz quadrada de 25, que número vezes ele mesmo é 25, que é o 5. 5 vezes 5, 25. E a raiz quadrada de 100, que número que vezes ele mesmo dá 100. 10 vezes 10 é 100, então a resposta é 5 décimos. Então, o lado é 0,5, ok? Então, se eu fosse calcular essa área, 0,5 vezes 0,5, que dá o 0,25 que eu já tenho. Isso seria uma prova real, tá? Vou fazer agora exemplos de porcentagem. Então, porcentagem tem vários jeitos de eu fazer o mesmo cálculo, tá? Mas a gente vai fazendo por aquelas duas coluninhas que a gente fez em aula. Então, eu sei que 300 corresponde a 100%. E eu quero chegar em 75%. Tá? Um caminho é dividir aqui os dois lados por 10. Então, aqui dá 30. E aqui, se eu dividir por 10, 100 dividido por 10 é 10. Eu preciso saber 75, tá? Então, vamos descobrir quanto que é 5%. Para eu chegar aqui em 5%, eu vou pegar o 10 e vou dividir por 2. Então, o que eu faço desse lado, eu faço desse lado aqui também. 30 dividido por 2 é 15. Então, eu sei que 5% é 15 e 10% é 30. Do 10, se eu multiplicar por 7, ó, desse aqui, 10 vezes 7 dá 70. Posso fazer a mesma coisa desse lado. Então, 30 vezes 7, que dá 210. Então, se eu quero 75%, eu vou fazer a soma aqui, ó, 70 mais 5. 210 mais 15. Então, aqui dá 75%, somando esses dois aqui. E somando esses dois, vai dar 5, 2, 2. Então, 75% de 300 é igual a 225. Isso é um caminho para fazer esse cálculo, tá? Um outro exemplo, quanto seria 10% de 20? Então, eu sei que o 20 é o meu total, é o meu 100%. Se eu quero saber 10%, eu vou dividir os dois lados por 10. 10 dividido por 10 fica 10, 20 dividido por 10 é 2.
Então, 10% de 20 é 2. Ok? Porcentagem. Agora, vista aérea. Então, tem dois tipos de vista aérea que nós estudamos. Aquela que a gente vê bem de cima, que é o olho bem aqui em cima, de uma árvore, por exemplo. Então, eu só vejo a parte de cima. Então, a vista aérea superior. E a vista aérea oblíqua, que eu vejo melhor. Eu vejo como que é a construção, como que seria a árvore nessa situação, tá? Então, para eu ter uma ideia de uma construção, das construções de uma cidade, eu uso oblíqua, tá? Vista aérea oblíqua. Agora, se eu quero só ver a área onde está sendo ocupada, aí é superior. Planta baixa seria um desenho, né, de um local. Então, eu sugiro que você deixe pronto para a prova uma planta baixa de uma casa simples. Então, você faz com régua bonitinho, já deixa pronto para a prova. E marca os nomes dos cômodos e as medidas em que eles têm em metros, tá? Já faz isso que você vai precisar para a prova. Faz uma diferente dessa, tá? Não vai ser essa daqui que você vai precisar, não. Vai ser uma sua, uma que você vai fazer, uma planta simples, de uma casa simples, mas que você vai colocar o nome, se tiver sala, cozinha, quarto, o que tiver, tá bom? Mas já deixa prontinho, feito com régua e lápis. Avisar também prisma e pirâmide, tá? Que são poliedros. Então, a pirâmide, ela tem uma base, que é um polígono, e ela tem as faces laterais. Então, aqui eu desenho um polígono com 1, 2, 3, 4, 5 lados. E tem 5 vértices e um vértice aqui em cima. E eu vou subir, eu vou ligar todos os vértices que tem aqui na base ao vértice que está no topo da pirâmide, ok? Ó. Aí, o certo seria a gente apagar os que estão lá atrás, né? Mas só para você ver a construção, tá? Então, isso aqui é uma pirâmide. Observa que ela tem uma base e as faces laterais são triângulos. Como a base é um polígono que tem 5 lados, então é uma pirâmide pentagonal. Quantas faces tem essa pirâmide? Tem 5 faces laterais mais a base. Então, um total de 6 faces. Quantos vértices? Tem 5 vértices, né, que são os pontinhos na base, mais um pontinho lá em cima. Então, são 6 vértices. E arestas? Eu desenhei 5 na base e subi 5 até o vértice aqui de cima, né, que são as linhas. Então, eu fiz 5 aqui na base, 5 linhas, e fui subindo mais 5. Então, são 10, tá? Agora, prisma, ele tem 2 bases. Então, eu desenhei aqui uma base quadrangular, né, em cima e uma embaixo. Então, eu tenho 4 vértices em cima, mais 4 vértices embaixo. Lembra? Vértices são esses pontinhos. Então, são 4 pontinhos, mais 4. Então, eu tenho 8 vértices. Arestas, eu já tenho 4 desenhadas aqui em cima, 4 desenhadas aqui embaixo. Vou subir a quinta, sexta, sétima, oitava. Peraí, são 4, 4 e 4. Falei errado, né? São 4 mais 4 de cima dá 8 e mais 4 que eu acabei de fazer. Então, são 12 arestas. Tá? 4 na base embaixo, 4 em cima e ligando os vértices mais 4. Então, 4, 8, 12. Faces. Eu tenho 4 laterais e mais as 2 bases. Então, 4, 5, 6 faces. Então, eu acabei de desenhar aqui, esboçar, né? Um prisma quadrangular. Quadrangular. Supondo que a base sejam quadrados.
ok? Então, o prisma tem 2 bases e a pirâmide apenas uma. A transformação de unidade de medida. Então, eu fiz aqui a tabelinha, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Cada casinha que eu andar para a direita, eu faço vezes 10. Cada casinha que eu for para a esquerda, aí eu divido por 10, tá? Cada vez que eu for para a esquerda, eu divido por 10. Então, se eu quero, por exemplo, passar 5 quilogramas, tá aqui, 5 quilogramas. Para grama, eu teria que andar, ó, do quilograma até chegar em grama. 1, 2, 3 casas para chegar em grama. Então, eu tenho que fazer 5 vezes 10, que vai dar 50, vezes 10, que dá 500, vezes 10, que dá 5.000. Então, 5 quilogramas equivale a 5.000 gramas. Agora, vamos para o cálculo de volume. Então, eu tenho aqui um cubo, onde as arestas medem 20 centímetros, tá? Para eu calcular volume, é só fazer comprimento vezes largura vezes altura. Porém, eu quero saber quanto que é esse cálculo, só que eu quero em litros. Então, o que eu preciso fazer? Sabendo que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso aqui para decímetro, tá? Ó, então aqui, centímetro para decímetro é uma casa para a esquerda. Então, eu divido por 10. Ou seja, 20 centímetros são 2 decímetros. Então, esse cubo, cada aresta equivale a 2 decímetros, tá? Então, para eu calcular o volume do cubo, eu vou fazer 2 decímetros vezes 2 decímetros vezes 2 decímetros. Então, o volume do cubo é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, 8 decímetros cúbicos é igual a 8 litros, tá? Então, só para recapitular. Transformei cada aresta que estava em centímetro para decímetro, multipliquei 2 vezes 2 vezes 2, já cheguei em 8 decímetro cúbico, que é o mesmo valor em litros, ok? Boa prova, sexto ano. Qualquer dúvida, estou por aqui.